Nath, entra Eu, aí para dar os seus finalmente. eu vou só agradecer a presença de todos vocês, a paciência por ter me escutado. Espero que as informações que eu tenha dado tenham sido úteis. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, qualquer tipo de informação, até mesmo nas outras áreas, sem ser anestesia, pode me mandar mensagem no privado, eu mando material, eu mando link, eu estou super disponível. E agora eu vou deixar a vaga para a rainha, que no caso é a Maria Fernanda, Aí, que ela tá um passo na frente da gente, né? Porque é a que já é especialista na Itália, ela é andata oltre. uau, que Não é, apresentação! não é para Já passo menos que a gente a palavra deixou, para não é para menos que a gente deixou a Fernanda por último, né? Porque a por Fernanda último, conseguiu finalizar todo o processo. finalizar. Parabéns para a Ah, Fernanda. obrigada, gente, Ela obrigada. E aí, eu tô aqui no meio, como que eu coloco? Tá no principal, Fernanda. Tá, aqui Na hora que não, você fala, eu não você tô no entra. meu principal, tá. Sim. Então, boa noite a todos. Então, eu sou a Fernanda e eu revalidei agora, no final do ano, a ginecologia e obstetrícia pelo Ministério da Saúde. Então, a primeira coisa é assim, quando eu comecei a ver o processo lá em 2019 para ser médica na Itália, na minha cabeça eu só queria se eu conseguisse revalidar a especialização e eu não queria fazer residência de novo, eu não estava disposta a fazer residência de novo. E assim, eu fui procurar saber como funcionava o processo e eu não acreditei no que me falavam, porque muita gente falou, olha, é impossível revalidar a especialidade, não dá certo, porque é uma coisa que o tempo é diferente, não, ninguém consegue. E eu falei, não, tem um edital no Ministério da Saúde, tá lá para mandar os documentos. Eu acho que é possível. E principalmente na minha cabeça era muito possível porque eu tinha feito 5 anos de residência. Então, eu fiz 3 anos de GO e 2 anos de vídeo, e eu tinha 2 RQEs, e eu consegui 2 declarações de. Vamos chamar declaração de. Dá um help aí. A declaração lá do consulado. Declaração de valor. A De que declaração era de valor. Anelot. Declaração de valor. Então, eu tinha as duas declarações. Eu tinha as duas declarações de valor. Então, eu falei, bom, vou mandar. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu mandei todos os documentos, eu acho que isso é importante, lá de médico, eu já mandei com os documentos da especialidade. Ai, não sei se dá para ver aqui no site do Ministério, que não dá dando para ver, né? Deixa eu. Stop. Tu tem que colocar ali no compartilhar a tela. Sim, mas eu tenho que compartilhar a tela que está aqui. Agora tá dando para ver, né? Agora sim. Então, tem lá o edital. Então, eu olhei o edital de médico especialista, olhei aqui os documentos que precisava, que tem no alegato, e enviei. Quando eu já fiz o processo, eu já fiz a documentação também da especialidade. Então, eu já fiz a declaração de valor, estava tudo certinho. E enviei os documentos. Então, o que que é importante? A primeira surpresa que eu tive foi que eu não fiz a prova de GO na primeira parte. E o que que acontece? Depois, então, você pode já enviar todos os seus documentos e depois, assim que eu passei na prova, como na minha cabeça, eu só queria trabalhar como ginecologista na Itália, assim como que eu passei na prova, eu já mandei o restante da documentação que faltava. Então, faltava algumas coisas de trabalho que eu não tinha mandado, faltava o documento do CRM. Então, eu mandei depois, eles são o processo único. Então, isso é uma coisa importante. E eu falei, bom, vou esperar agora. Nesse meio de tempo, eu conversei com várias pessoas que revelam um pouquinho da experiência das outras pessoas, mas a minha experiência, o que eu tive que ter. Então, o que que é importante? Eu enviei toda a documentação e importantíssimo é ter paciência, muita paciência para esperar a resposta, porque diferentemente do outro que vem em um ano, essa resposta não vem em um ano. Demorou para mim
mais de 1 ano e meio para saber se era possível ou não revalidar. Porque a especialidade entra num outro processo lá dentro do Ministério. Então, eles começam a avaliar a documentação a partir daquela lista que tem com os outros documentos, só que eles colocam à parte. Porque dentro de lá, eles têm uma convenzione de servizi, e essa convenzione é diferente. Então, tem que ter paciência. E nesse meio de tempo, eu conversei com várias pessoas. Então, teve gente que, com 3 anos de residência, conseguiu revalidar, falando depois do número de horas, mas aí pediram para fazer a prova. E eu estava esperançosa, falei, bom, eu vou esperar, porque na minha cabeça eu ia conseguir revalidar, mas eu achava que ia ter que fazer a prova. E qual foi minha surpresa? Quando chegou o decreto, eu revalidei sem fazer a prova. Então, chegou um decreto falando que, por eu ter feito 5 anos, os 3 anos de GO e os 2 anos de vídeo, que eles consideravam suficiente para eu ser ginecologista na Itália. Que eu só precisava me inscrever no álbum, eu já era inscrito como médico, né? E mandei o decreto para o álbum, e agora eu já sou ginecologista na Itália. E é isso. Nesse processo, eu tinha, tinha uma amiga que também estava fazendo comigo, então ela também está no grupo, ela é nefrologista, ela tinha 2 anos de clínica e 2 anos de nefro. E ela também mandou toda a documentação, e um pouquinho depois de mim, depois de 1 ano, 1 mês mais ou menos de mim, ela recebeu também o decreto falando que, ok, ela é nefrologista na Itália. Então, o que eu quero dizer, é uma coisa possível. O que que é importante? Eu acho que não pode, assim, a gente não sabe, eu acho que está ficando um pouco mais fácil, então a gente não sabe o processo. Ah, é certeza absoluta que vai conseguir? Não sabemos. Mas eu acho que tem que tentar, principalmente aí para quem vai ter tem os 3 anos de residência, tem menos tempo, porque que acontece? Na GO, na Europa, são 4 anos de residência. Então, essa colega nossa, ela tinha 3 anos de residência e falou: olha, eu tenho o número de horas comparado aos 4 anos europeus. Então, já atingi esse número de horas. Ela entrou com recurso que ela mesma escreveu. E nisso, eles falaram: ó, ok, você pode fazer a prova. Então, essa colega que tinha menos tempo fez a prova e revalidou a especialidade também. Então, acho que é isso que eu queria falar. Não sei se tem mais alguma coisa, Dani, que... Maria Fernanda, tu pode, por favor, falar, se tu não se importa, a respeito da cidadania, que é importante para a inscrição do álbum, por favor? Sim. Então, nesse processo, assim que eu passei em 2021 na prova de medicina, eu fui me inscrever no álbum. Eu estava na Itália porque eu tinha feito um fellow, na universidade, então eu tinha um permesso de estúdio. E eu fui fazer a minha inscrição, porque eu estava com permesso e estava já apta a ser médica na Itália e foi me inscrever no álbum. E, pela minha surpresa, o próprio Ministério da Saúde negou e falou que eu não podia ser inscrita porque eu não tinha o permesso de lavoro ou motivo familiar. Porque só pode se inscrever no álbum com esses dois. Pode se inscrever com estúdio se a pessoa fez a universidade ou parte da universidade. Então, ou se tem a cidadania italiana, lógico. Então, foi uma surpresa para mim, foi muito frustrante, porque nisso eu tinha conseguido um emprego, eu não pude assumir esse emprego. Fui ver que eles falaram que eu podia ter um permesso de lavoro com qualquer outro lavoro, então, se eu tivesse trabalhado como garçonete, se eu tivesse o permesso, eu poderia ter esse permesso e poderia me inscrever. Então, foi frustrante, assim, conseguir. Eu não tinha esse outro trabalho para fazer. Só que nesse meio de tempo eu estava com uma bolsa de estudo na universidade, estava trabalhando com isso, não fui trabalhar como médica e, pela minha vida pessoal, eu ia me casar na Itália. Então, para mim, eu tive que esperar 1 ano para me inscrever no álbum.
Então, acho que é importante isso, porque isso, o Ministério não fala, não tem no edital, realmente, não precisa ser cidadão italiano para fazer a prova, não precisa ter permesso para fazer a prova, mas precisa inscrever no albo sim. E quem não é cidadão, o decreto, ele vale por 2 anos, então você tem que se inscrever 2 anos. Esses 2 anos são renováveis. Você pode, mas daí você tem que entrar com a renovação. Então, é importante, assim, ainda mais eu tinha direito à cidadania italiana pela minha bisavó, só que era uma coisa que eu deixei para ver depois, que eu me arrependi, que eu podia ter visto antes e não ter essa dor de cabeça. Então, ou quem está na Itália acha um trabalho de outra coisa, tenta esse permesso de lavoro. Quem vai pelo tratado, pelo que a Dani falou, o pessoal já dá uma ajuda nesse permesso, que é diferente quem está, que foi como eu, que estava ainda numa região que nem tinha tratado. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante também, que ninguém me disse, eu aprendi na marra. Eu queria só fazer um comentário dentro disso que eu acho que é Uhum. importante, essa questão de documentação, né? Essa questão da cidadania, bom, no tratado a gente consegue trabalhar sem ter essa, como fala? Não é o permisso. Permesso. É permesso de lavoro. Sem ter o permesso de lavoro, você consegue trabalhar. Se você tem cidadania, melhor ainda, porque você já tem os seus documentos de Uhum. uma forma mais fácil. Se não, você vai fazer o permesso de lavoro em contato com o contratante Isso. via o decreto. Então, tem o decreto, eu sou brasileiro, não tirei minha cidadania, eu estou indo para a Itália, eu fiz um contato com o contratante, como está acontecendo com algumas pessoas, e aí eu consigo tirar no Laos e fazer o permesso de lavoro e trabalhar. Para fazer a prova, a mesma coisa. Eu estou lá no Brasil, eu quero convalidar, eu juntei meus documentos, eu vou fazer a prova. Não preciso ter cidadania, vou fazer a prova. Para fazer a residência, eu tenho que ter passado, tenho que ter convalidado. Eu não posso fazer residência sem convalidar, certo? Eu tenho que ter a convalidação. E para fazer qualquer outra coisa pública, eu tenho que ser cidadão italiano. Então, essas coisas, a Ah, gente. só um adendo, Dani. Assim, agora que eu estou procurando também emprego, é como uma coisa interessante, eu já me inscrevi para editais públicos de médico em ambulatório de ginecologia, que estava no edital, cidadão italiano ou cidadão estrangeiro com permesso de lavoro ou motivo familiar. Então, talvez eles estejam abrindo um pouco Para a mais. região ter o tratado. Não, não, a minha Não, eu região, não. confirmo isso que a Fernanda está falando. Na Toscana não tem tratado. Aqui no Piemonte tem É, alguns editais onde que já é, está escrito cidadãos italianos ou pessoas que têm o permesso de soggiorno regularmente soggiornante in isso. Itália. Tem alguns lugares que já estão deixando, mas devido à carência. E verdade, É. super verdade. Bem Agora, o que a lembrado. gente precisa saber é o seguinte: quem é Uhum. que esses documentos desse médico que vai entrar com permisso de soggiorno, tá certo? Mas ele não vai entrar com o tratado, uma vez que o tratado é a região avaliando os meus documentos. O tratado é uma convalidação simplificada. É a região avaliando os meus documentos, a minha laurea, a minha especialidade, tudo mais, e dizendo: olha, essa pessoa está apta para trabalhar. Ela está dizendo isso para o hospital público, ela está dizendo isso para o trabalho privado, e aí esse contrata. Esta forma que vocês estão falando tem que passar por algum tipo de validação Sim, de não, documento. não. Sim, não estou falando no meu caso. Eu, que já sou, Você, tenho a então, mas, validação, mas eu falo tudo, outro eu caso, posso. Ah, tá. Eu estou tá? falando, a pessoa, mesmo que se ela faz todo o processo, Tem que passar. existe editais que tem que, se você tiver Isso. certinho na Itália regularizado, você pode fazer o concurso. Se Existe você já alguma é. coisa que vai passar a sua documentação. Não tem como você entrar só com Ah, permisso de sim, namoro. Isso é um sim, fato, sim, né? sim, Senão a gente vai sim. começar a falar aqui que qualquer um entra e passa direto e trabalha, e não é verdade, Não, não, né? sim, é. Então, hoje a gente sabe que tem duas formas. Ou você Uhum. espera, estuda, faz tudo pelo Ministério Definitivo e começa para residência ou tratado e vai, ou você vem direto, não faz convalidação ministerial, entra pelo tratado, faz a convalidação simplificada, e daí você pode trabalhar tanto com o público quanto com o privado,
tá? Lembrando que às vezes o público, a gente fala público, acho que vai ser por concurso público. Não, gente. Às vezes o público é uma cooperativa que administra aquele hospital público e aquela cooperativa está contratando médicos de forma privada. Tomar cuidado disso, né? Porque às vezes parece público, opa, mas como é que fez concurso público? Não, não fez um concurso público. Está sendo contratado com um contrato privado através de uma cooperativa. Então, eu acho importante a gente frisar isso, que de uma forma ou de outra, os seus documentos vão passar por um crivo. Eles vão passar por um crivo. E aí a gente fala, uma coisa que você falou importante, Fê, que eu acho que tem que fechar aqui, é a questão do tratado. Então, o tratado, ele tem uma validade hoje, 31 de O, dezembro de de, o 2025, o decreto. Ah, decreto. não, o tratado. Ah, não, eu falei do Só para a gente tratado. falar que é Do sinônimo decreto. às vezes, tá? Vocês vão ver falar tratado, decreto, tratado. Ah, sim, não, mas qual que eu falei da validade não foi do tratado que não é do Ministério. O Ah, tá decreto bom. do Ministério, quando Tá. você recebe, quem não é cidadão italiano, vem como? Você tem que se inscrever no álbum por 2 anos. Sim, Porque o problema, como eu não tinha o permesso para me inscrever no álbum, eu tá. demorei 1 ano para me registrar. E se eu demorasse mais tempo, se eu não tivesse ou a cidadania ou fosse atrás, eu não teria. E daí, dentro do site do Ministério, tem como você pedir por uma renovação para mais um tempo, dentro do Entendi. site do próprio Ministério. Entendi. Tá. Era É isso. só voltando nessa história, por que que eu falei também tratado? Porque às vezes o pessoal chama decreto de tratado e Ah, tratado de sim, sim, decreto, mas sim. estou falando isso daquele do artigo 3 pós-Covid, tá? Pós-Covid. Então a Uhum. gente sabe que a duração dele, a escadência é 31/12/2025. Ele já foi renovado, final do ano passado. Ele foi renovado para 31/2/2025, porque ele terminaria o final do ano passado. E assim, já sei, já assim, tem algumas regiões aí que já estão se antecipando agora no primeiro semestre de 2024 para renovação do tratado, do decreto. Por quê? Porque não tem médico. Então, um monte de gente já contratou os extracomunitários. E aí vai chegar como? Vai chegar em novembro e vai demitir todo mundo e vai pôr quem no lugar? Não tem médico. Então, as próprias regiões já estão se movimentando, dizendo, ó, pode estender isso aí, porque vai precisar de muito tempo de faculdade, depois ainda de especialização, para poder trazer uma geração de médicos para a Itália, né? Então, só que esse tempo tem que estar muito claro para todo mundo que ainda não convalidou com o Ministério, que é o tempo que vocês têm para correr atrás, para convalidar. Porque não dá para se apoiar num tratado. A gente não pode se apoiar numa coisa que ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Dani, desculpa te interromper. A gente vai ter ainda, eu creio que a gente vai ter muita oportunidade ainda de falar, inclusive, do decreto Calabria, de modo que o pessoal entenda realmente quanta falta fazem os médicos aqui na Itália. Sim. Vamos deixar essa deixa aí, decreto É. Calabria. Vai ser Não, a e outra próxima coisa, pauta. E, não, e uma coisa importante é a gente falar, que eu acho que, assim, as regiões são muito desfavorecidas, o sul do norte. Então, se a situação está ruim no norte, eu que estou aqui na Sicília, aqui está péssimo, gente, péssimo. Não tem cirurgia porque não tem anestesista. Não tem cirurgia porque não tem cirurgião. Não tem. Muito ruim. Então, assim, só para a gente ver que existe um mercado aí em potencial muito grande para o estrangeiro. Mas a gente também tem que ser visto como médico aqui neste país. Essa é a verdade. A gente e tem que ser visto como médico. O tratado é uma forma da gente trabalhar, mas no final das contas, a gente tem que ser valorizado como médico. Eu acho que todo mundo quer isso, né? E, Dani, só para, voltando, desculpa te interromper, só para não Imagina. esquecer, uma coisa importante também, quando envia todos os documentos, é fazer sempre uma cópia simples de todos os Sim, documentos. Então, tudo que vai enviar, já envia com cópia simples para eles. Porque tem como você pedir os seus documentos de volta, que também está lá no site do Ministério, é só colocar lá, e tem como você pedir. E daí, se você não enviou o xerox dos outros documentos, eles pedem para você pagar uma taxa para eles fazerem as cópias.
Se você enviou, eles já vão poder enviar para você. Então, foi coisa também que eu aprendi que eu não fiz e vou ter que pagar. Então, Sara... E aproveitando esse gancho, Fê, que você está falando, uma coisa que eu demorei para saber, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de grupo. A gente entra no grupo e faz umas perguntas, e aí tem sempre um camarada lá que responde uma abobrinha, e a gente toma isso como verdade e depois se lasca, né? A gente pediu documento de volta. Uma vez que os seus documentos vão para o Ministério cria um fascículo com o seu nome, é o seu processo, e aquilo fica lá. E aí, os seus documentos estão lá, em algum lugar. E aí você fala, poxa, eu quero meu documento de volta. Eu posso pedir? Pode. Ah, mas se eu pedir o documento de volta, eu não posso fazer mais a prova? Mentira! Você pode fazer a prova quantas vezes você quiser, de 6 em 6 meses. Você decide quando, você só submete o pedido, tá? Uma vez que você foi liberado para a primeira prova, você pode fazer milhões de provas e só pagar 300 euros, essa bagatela de 300 euros, né? E aí você vai fazendo quantas vezes você quiser, não tem limite de prova, tá? Então, agora, o importante também é saber que esse documento, para voltar para sua casa, para onde você for, demora um Sim, ano. Então, não é pensa que você vai usar esse paciência. documento para o tratado, não vai dar tempo. Eu tive que fazer tudo de novo para o tratado, não dá tempo, porque eu pedi o documento, ó, já tem meses, e você não tem a comunicação com o Ministério é difícil, isso é um fato, todo mundo já vivenciou isso. Fica um perguntando, para quem manda e-mail? É para Stoffe? É para o Canale? É para outra? É para não sei o quê? E a gente manda, e para uns tem resposta, outros não têm resposta, outros nunca tiveram, outros têm mais chance. E a gente não tem uma regra, não tem uma regra. E um dia eles sorteiam para quem eles vão responder. Eu acho que deve ser assim, porque eles estão muito atarefados. Aumentou muito o trabalho no Ministério, isso é verdade, né? Aumentou 100% ou mais o número de pedidos, tá? Principalmente depois aí dessa questão também do tratado, que abriu bem a porta, e aí o pessoal que vem também quer convalidar, né? Quer convalidar, quer regularizar a situação, não quer ficar apoiando no tratado. Então, demora mesmo. E a comunicação é péssima mesmo. E se você não for, você se inscrever na prova e por acaso você pedir para te avisarem que você está inscrito, e você não receber nenhum comunicado que você está na prova, fica tranquilo, vai para a prova. Você está. Não vão te falar que você está tudo certo. Vai para a prova e vai rezando, entendeu? Porque é assim. A Itália é assim, é lenta, é lenta. Vai, mas é É, na chaleira, né? É na é por chaleira. isso que eu falei, o que mais demora para a especialidade, não tem como, então eu vou. Você tem que ter paciência, são uns 3 anos aí esperando, dá certo, mas assim, é muita paciência e ninguém te responde. Eu mandava, sei lá, eu cheguei a mandar uns 11 e-mails, ninguém respondeu. Porque eu não entendia na época que era um processo à parte, então todo mundo falava, estão avaliando os documentos de maio. Eu falei, poxa, mas eu mandei e-mail em abril. Sim, eles começaram a ver em abril, colocaram numa outra parte, porque era um outro processo lá dentro. E ninguém respondia. Então, assim, foi angustiante, porque eu estava lá na Itália esperando isso e não sabia Ô, resposta Fê, nenhuma. Então, é acho que muita burocracia. você podia falar também do detalhe do documento com carga horária. Acho que isso era bom você falar quando mandar o documento. Ah, sim, porque caso, assim, eu acho que agora, sabendo os colegas, então, acho que caso a pessoa não tenha carga horária, não tenha os anos. É legal fazer um documento também escrito que a carga horária que tem, que supera, eu acho que daí tem que ver certinho o quanto tem a carga horária da residência na Europa, e escrevendo, ó, tem 8.000 horas de residência em 3 anos, e isso é a mesma coisa da carga horária de 4 anos na Europa, supondo seja 7.000. Então, isso acabou que eu não tive que fazer, porque eu já tinha os 5 anos, eu até estava esperando em fazer caso fosse negativo, mas eu acho que quem não tem, é bom dar uma pesquisada na carga horária, sim. E daí, eu acho que se supera, é falar, olha, se a resposta vier negativa, eu vou mandar escrever para o Ministério falando, olha, de novo. E pelo que eu entendi do meu decreto, eles estão sendo mais flexíveis, eles estão vendo um por um os documentos, analisando, e até por isso que está demorando. Então, é uma demora, veio uma resposta positiva, então acho que vale a pena Sim. enviar e pensar que é possível.
A gente tem uma outra colega no grupo, nesse grupo que chama Emanuela. Emanuela ou É ela que Emanuele? Emanuele, é ela que eu falei, Emanuele. dos 3 anos É, de jovem, eu é. comentei. E é muito bacana a experiência dela, que não dava para juntar muita gente aqui, porque senão a gente já se perdeu um pouco, né? E muita gente ia ficar complicado. Mas ela teve uma experiência sofrida, que graças a Deus deu certo no final. E é bem isso, ela fez uma descrição detalhada de quantas horas ela fez em cada hospital, É. como que ela passou, sabe assim, uma coisa, ela descreveu a residência dela em carga horária, uma coisa, ela me mandou essa carta muito bem feita, muito bem redigida, e o que ela falou, na primeira vez que você manda, parece que eles fazem um checklist. Aí eles pedem para você se justificar e você tem uma semana para você explicar melhor. E aí foi que ela mandou ver numa carta super bem elaborada, bem detalhada, né? Que eu acho que a gente já pode tentar mandar. O que que você acha, Fê? Na primeira vez, né? Esse Eu trabalho. acho isso, eu acho, e o importante também, tentar pegar o máximo da declaração de valor. Assim, não fiz a prova de título, não tenho RQ, então eu tinha um RQ de GO e tinha um RQ de área de atuação. Porque no consulado, eles só me deram a declaração de valor daquilo que eu tinha RQ. Eu tinha ainda 6 meses de ginecoendócrino, eles falaram, não, esse não tem RQ, não está no CRM, a gente não pode fazer a declaração de valor. Então, acho que é importante, às vezes a pessoa tá, sei lá, vou fazer um ano de subespecialidade, estou na dúvida se eu faço essa prova de título. Eu acho que vale a pena, independente. Eu já tinha feito, ainda bem, mas se eu não tivesse feito, eles não iam me dar essa declaração de Declaração de valor valor sobre aquilo, né? sobre aquilo. Então, o máximo de declaração de valor que você tiver das subespecialidades ou não sei se mestrado, doutorado, a Emanuele falou que acha que não conta, porque ela tinha, e acabaram que eles não viram. Mas eu acho que vale a pena Sim. também colocar a declaração, colocar ali, colocar Fellow, tudo que se você tem fez da eu vida. tenho um fellow na Itália, Isso. se fez Eu fellow também no mandei CRAC. depois meu fellow, mandei. Depois ainda mandei, porque eu estou fazendo uma pesquisa lá, tinha bolsa, mandei. Mas assim, o que eles olham mesmo é o número de horas e mesmo a residência. Então, focar principalmente nisso. Uma outra coisa que pode também mandar, a gente está se baseando, gente, em experiências de pessoas, porque como a Fê falou, antes falar em especialidade, imagina, não vão considerar, esquece. Agora está tendo um olhar, porque também já tiveram alguns processos aí, né, pelo caminho de alguns colegas. Então eles já foram obrigados a colocar um óculos ou uma lupa para ver melhor as coisas. E aí isso é interessante porque, por exemplo, tem colega que já estava trabalhando no decreto, dentro da especialidade, logo quando abriu, e aí quando convalidou, pegou uma declaração da onde estava trabalhando, falando. Teve uma colega que estava 3 anos, 2 anos, não sei, trabalhando no decreto. Quando ela foi convalidar, ela pegou uma declaração desse hospital dizendo que ela estava trabalhando já na especialidade, e isso foi, de alguma forma, foi ao favor dela. Ela já estava na Itália trabalhando no decreto dentro da especialidade e estava pedindo a convalidação da especialidade. Que é mais uma coisa, né, Fê? E mais uma coisa, como eu falei, eu tenho uma amiga que também está no grupo, é nefrologista, ela tinha 2 anos de clínica e 2 anos de nefro, eles consideraram como 4 de nefro, que é importante. Então, para quem fez ou cirurgia e tal, tem que pegar a declaração do consulado, na declaração de valor da outra da nefro, tem que estar escrito que é pré-requisito, que aqui no Brasil é pré-requisito fazer clínica, porque tem outra amiga que está na endócrino, que também está no grupo, que o próprio Ministério mandou uma mensagem para o consulado, mas aquilo era pré-requisito e ela não tinha feito a declaração de valor da clínica. Agora fez, mandou e está esperando. Então é importante para essas outras especialidades colocar que a clínica é pré-requisito para dar o número de anos também. Mandar o histórico, né? Agregado, né? O É, histórico da isso, não, mas residência. isso, mas mesmo assim, a declaração de valor, eles têm que colocar, tem que falar lá com quem está fazendo, lá no consulado, olha, é importante colocar aí que é pré-requisito, que Tá. aqui no Brasil precisa, porque, por exemplo, nefro, na Itália, entra direto. Uhum. Então, para você falar que os 2 anos de clínica foi de nefro também, você tem que colocar que aqui é pré-requisito. Entendi.
Entendi. Bom, eu acho que é isso, né? Não sei se tem Sim, alguma outra coisa que a gente podia acrescentar. Eu acho que a é gente dá uns praticamente 4 isso. minutos. É, Não sei se. A Natália tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante. Nath, você está por aí? Será que a Nath está por aí? né? A gente está com 4 minutos Tô por agora. aqui, sim. Tô por aqui. Não, Nath, você consegue falar 2 Tô aqui, minutinhos? sim. É uma dúvida aqui da anestesia. Como a anestesia entra a parte intensiva, Sim. e no Brasil não. Residência de anestesia do Brasil, mais 2 anos de subespecialidade como intensivista. Dá para contar como tudo de anestesista ou não? Se tiver os 3 anos de anestesia e 2 anos de intensiva, poderia dar para tentar, entendeu? É, Mas talvez dê assim, certo. tentar. É sempre tentar. Tá. A A gente só Fernanda vai fala saber de uma essas experiência que ela respostas. teve, né? Mas A eu gente tenho só vai. certeza que, inclusive, ela, quando tentou, ela tentou, mas assim, era um tiro no escuro. E agora Só que tem a questão das horas, né? Porque no Brasil muitas vezes as tem, residências mas a fazem muitas anestesia é bem horas, específica, mais porque a do que anos, anestesia né? aqui assim, tem a questão das horas. No Brasil, realmente, é mais horas. Só que a É, anestesia é uma especialidade muito específica É, e muito completa aqui, coisa que o Brasil não é, entendeu? Então, assim, sim. é muito diferente, abrange é mais muito coisas. Esse separado que é o problema. e tem que realmente demonstrar a subespecialidade intensiva, porque aqui o Isso. intensivista realmente não é aquele intensivista que segue o paciente, que estabiliza, é o intensivista que estabiliza e que segue o paciente até ele viver de novo ou até ele morrer de novo. Então, assim, tem que ter uma preparação, eles têm uma preparação muito boa. Então, A gente vai resumindo, saber seria essas uma dúvida. respostas depois. É importante enviar os documentos, o Ministério Seria vai uma avaliar, porque eles têm uma tentativa. Nesse compreensão caso, dessa e cada pergunta caso é um que caso, foi né? perguntada, na minha opinião, valeria a pena sim fazer o pedido, porque na minha opinião tem grandes chances de conseguir. Tá. Tem que compor, né? São Tem que compor. respostas que vão vir, por exemplo, a da GEO a gente já sabe, tem eu e tem a Emanuele. Da Nefra a gente já sabe que fez clínica, as outras clínicas devem ser parecidas. Agora, o Exato. próximo vai contar pra gente que Pediatria, foi eu falo o para próximo vocês. anestesista, a fisiatra, e a gente vai sabendo isso conforme ir passando. Mas eu acho que eles estão Exato. mais flexíveis, assim, é a minha Bom, eu Com acho impressão. que certeza. já de ter dado essa abertura, né, Fê, e da gente ter alguns É. resultados que são vocês aí, a gente brota uma esperança de quem está começando conseguir revalidar aí a especialidade, né? E é possível até como aconteceu comigo, sem prova, né? Pode ser Exato. que aconteça a prova, que também não é um bicho de 7 cabeças aí. Sim, verdade. Bom, gente, eu queria saber se vocês querem agradecer cada uma aí, depois dar um tchauzinho e agradecer a galera e a gente encerrar. Então, eu já vou aqui. Muito obrigada, gente, por aí, espero ter passado para vocês minha experiência. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar no grupo. E é isso, boa sorte para todo mundo. Vai, Nath. Eu que agradeço a paciência de vocês, espero te ter ajudado. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo, pode mandar no privado. Geralmente eu demoro a responder para quem já me escreve, mas eu sempre respondo. Antes ou tarde, eu sempre respondo. Então, Vai, crema. Jéssica. Tchau. Tá Jéssica, o sem volume. Jéssica, o volume. Desculpa. Eu agradeço a todos e a todas e